Olá, olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração de amigos desse domingo, hoje, segundo domingo do mês de novembro, dia 9 de novembro de 2025, e eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco aqui no nosso canal do YouTube da Amigos Church. Saiba que é muito bom ter você aqui conosco, saiba que é muito bom ter você conectado conosco nesta celebração de amigos. Celebração de amigos porque Jesus disse que não nos chama mais de servos, mas ele nos chama para sermos amigos dele. E ser amigo de Jesus é algo maravilhoso, porque o amigo é aquele que tem a intimidade, o amigo é aquele que tem a proximidade. E a palavra de Deus diz que em todo tempo se ama um amigo, e no dia mau nasce um irmão. Então é muito bom nós sermos amigos de Jesus e, sobretudo, sermos amigos uns dos outros. Então, bem-vindo a você que está conectado, bem-vindo a você que está conectada. É um prazer tê-los conosco nesta noite de domingo, dia 9 de novembro de 2025. Olha, eu já quero começar essa live pedindo algo para você. Em algum lugar aqui dessa tela tem um botãozinho compartilhar. É muito bom você compartilhar esta live com um irmão, com um amigo, com um vizinho, um familiar, alguém que precisa do Evangelho de Jesus, alguém que precisa da boa palavra de Jesus aos nossos corações. Jesus disse que está à porta e ele bate, e se alguém abrir, ele entra, ele ceia, ele se junta conosco e nós somos transformados pela sua presença. E eu tenho certeza que você, eu, nós, todos temos alguém que nós gostaríamos de convidar para estar conosco. Então não perca tempo, chame um amigo, chame um irmão, chame um parente, mas sempre eu digo, olha, não vá pescar em aquário. Se você conhece alguém que já serve a Jesus, já está congregando a Jesus em uma outra comunidade, deixa ele, deixa ela quietinha lá. Jesus disse que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então deixe os sãos lá e vamos nos ajuntar aqui com aqueles que realmente precisam do mover e da palavra de Deus. Eu quero começar esta live como nós sempre fazemos, orando, dedicando ao Senhor, consagrando ao Senhor esse período, para que o Senhor fale conosco através dos louvores, através das orações, através do sermão da sua palavra, que ele realmente nos visite nessa noite e que ao terminar esta live você possa dizer, poxa vida, como eu fui abençoado pela palavra de Deus aqui nesse lugar. Então oremos, falemos com Deus nessa noite. Deus de amor, Deus de graça, Deus maravilhoso. Senhor, nós queremos começar esta live aqui no canal do YouTube, louvando, exaltando e glorificando o teu nome. Como é bom, Senhor, nós começarmos mais uma semana, mais um domingo na tua presença, colocando as nossas vidas como gratidão, como sacrifícios vivos de adoração ao teu santo e glorioso nome. Ó Deus, nós queremos pedir que nesse período em que nós vamos estar aqui conectados, o teu Espírito nos visite, a tua palavra nos transforme, a tua palavra nos alimente e que não haja nada e nem ninguém que nos impeça de vivermos aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Dá-nos um momento maravilhoso, que nesses minutos que nós estaremos aqui juntos, conectados por esta rede social, o teu Espírito fale aos nossos corações, a tua graça se derrame sobre a nossa vida. Fala conosco e de tudo aquilo que fizerdes, daremos a ti o louvor, a honra e a glória que é devida. Oramos e clamamos a tua presença em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos visitar e que esta programação, que esta transmissão nesta noite de domingo possa ser poderosa para abençoar a tua vida. Nós vamos começar louvando, cantando, adorando e exaltando o nome de Jesus. Então aí onde você está, olha, preste atenção. Agora não é hora de assistir televisão paralelamente, agora não é hora de conversar com as pessoas que estão aí na tua casa, agora não é hora de ficar vendo redes sociais, é hora simplesmente de você se conectar com Cristo. Então, afaste-se de tudo aquilo que te impeça e nesse momento nós vamos ter um tempo de adoração, de louvor ao Senhor. Aí onde você está, aqui onde eu estou, juntos. Vamos cantar, vamos louvar e vamos adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
Jesus o Cristo. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós cantarmos, como é bom nós louvarmos, como é bom nós adorarmos ao nome do Senhor. Aliás, eu sempre digo aqui, a palavra do Senhor, ela declara: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aliás, eu te faço uma pergunta hoje. Você já agradeceu a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida? Nós sabemos que os dias são maus, vivemos dias difíceis, dias de iniquidade, dias de problemas, em todas as áreas. Passamos por situações na nossa família, passamos por situações no nosso trabalho, passamos por situações nos relacionamentos, temos aí um turbilhão que acontece nos meios políticos, mas apesar de tudo, você percebeu o quanto Deus te ama e o quanto Deus tem preservado a tua vida? Nós precisamos parar apenas de enxergar coisas ruins. Jesus, ele disse: olha, vocês dizem que ainda falta muito tempo para a colheita, mas ergam os olhos porque os campos já estão brancos, já estão prontos para a ceifa. Nós precisamos começar a enxergar com os olhos da fé, porque o homem natural, ele enxerga o quê? Ele enxerga problema, o homem natural, ele enxerga tragédia, o homem natural enxerga aquilo que não presta, mas nós que temos a palavra do Senhor precisamos enxergar como Jesus enxerga. E o que Jesus enxerga em nós, que nós somos filhos amados e queridos do nosso Deus. Ele nos ama tanto que ele deu ali na cruz do Calvário Jesus, o seu filho, para se entregar e para morrer pelas nossas vidas. Então eu quero te convidar agora para que nós tenhamos um tempo de oração, um tempo onde nós vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Eu sei que cada um de vocês que estão conectados conosco nessa noite de domingo tem uma demanda, tem uma causa, tem um problema, tem uma circunstância. Mas a palavra diz lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 37, que para Deus não haverão impossíveis em cada uma de suas promessas. Talvez a circunstância que você tenha para viver amanhã, segunda-feira, já no decorrer dessa semana, talvez hoje você está aqui participando dessa live com o coração aflito, a cabeça cheia, a mente cheia de problemas. Mas eu quero dizer uma coisa, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é nisso que nós cremos, então eu quero te convidar agora a entregar o teu caminho, a tua vida, a tua semana, as tuas circunstâncias, as tuas inquietações nas mãos do Senhor, crendo que o mais aquilo que eu não posso fazer, ainda que seja impossível, para ele não é impossível, o mais ele fará nas nossas vidas. Então vamos ter esse tempo de clamor, vamos também colocar as nossas vidas na presença do Senhor. É tempo de conserto, é tempo de perdão, é tempo de cura, é tempo de restauração e é tempo de respostas da parte de Deus. Vamos orar? Maravilhoso, eterno e amado Deus. Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta celebração desse domingo e eu te sou grato, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mesmo, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres maus, não maus apenas na maldade de praticar algo ruim contra alguém, mas nós fomos gerados em pecado e sabemos e reconhecemos diante da Tua presença que somos pecadores. Muitas vezes, Senhor, deixamos de cumprir, de fazer a Tua vontade. Muitas vezes viramos o rosto para aquilo que é o teu querer, para aquilo que é a tua vontade, para aquilo que é a tua graça, e nos desviamos dos teus caminhos. Então nessa noite, Senhor, de culto ao teu nome, nós queremos te clamar: sonda o nosso coração, conhece a nossa vida, conhece o nosso caminho, conhece os nossos passos. E naquilo, Senhor, que nós temos errado, naquilo que nós temos cometido pecados, naquilo que nós temos nos afastado da tua presença, nós te pedimos e clamamos pelo sangue de Jesus, que é perdoador, pelo sangue de Jesus, que é restaurador, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe a nossa vida de toda sujeira, de toda transgressão, de toda falta, de toda mágoa. Se há algo, Senhor, dos nossos corações que nós não conseguimos nos arrepender para conseguirmos o teu perdão, nós te clamamos: brota em nós o verdadeiro arrependimento, para que nós possamos estar na tua presença limpos, puros, purificados, restaurados pelo teu poder e pelo teu sangue. Nós sabemos que aquilo que nós confessamos com certeza, com sinceridade,
A tua palavra nos garante que o Senhor é fiel, o Senhor é justo e o Senhor nos perdoa. Então, muito obrigado, Senhor, pelo perdão. Muito obrigado pela salvação. E salvos, libertos, perdoados, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Apresentamos diante de Ti as nossas famílias, as nossas casas, os nossos amados, filhos, maridos, esposas, tios, tias, sobrinhos, pais, mães, avós, apresentamos, Senhor, netos, bisnetos, todos aqueles que têm um vínculo familiar conosco. Clamamos pela Tua bênção sobre a nossa casa, a Tua bênção sobre a nossa herança, a Tua bênção sobre a nossa família. Visita-nos, ó Deus, com o Teu poder, naquilo que nós temos necessidades, naquilo, Senhor, que nós temos dificuldades, nas situações amargas que nós temos enfrentado, nos problemas que muitas vezes nós não vemos saída, nós não vemos solução. Nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo e Te pedimos, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Nós entregamos o nosso caminho, a nossa semana, a nossa vida, a nossa família nas Tuas mãos e Te pedimos, sê conosco. Abre as portas que precisam ser abertas, traz libertações, traz, Senhor, o Teu milagre, a manifestação do Teu poder e da Tua graça. Mas, ó Deus, nós apresentamos aquilo que é o nosso desejo, apresentamos aquilo que é o nosso sentimento, mas nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E nessa oração o Senhor nos ensinou a clamarmos que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que seja feito o Teu querer na nossa vida, porque a Tua vontade ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Tomara, Senhor, que a nossa vontade, que o nosso querer se junte e seja similar ou parecido Teu. Mas se não for, Pai, nós queremos nos submeter integralmente à Tua vontade, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Dedicamos a nossa vida na Tua presença, Te clamamos por milagres, por portas abertas, por livramentos, que do alto da cabeça, a ponta dos nossos pés, o Senhor nos guarde. Guarda a nossa família, guarda-nos nos caminhos de ida, de volta, guarda nos trabalhos, guarda-nos, Senhor, nos desafios, nas consultas, nas reuniões que teremos essa semana. Senhor, aquilo que nós temos clamado ao Senhor, que possamos ver a Tua resposta. Nós clamamos, adoramos, exaltamos e glorificamos o Teu nome por esse tempo de oração, em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós orarmos. Quando nós oramos, nós temos a certeza que Deus responde. E eu tenho a certeza, querido, querida, que nessa noite mais uma vez o Senhor há de responder às nossas orações com poder e grande glória. E assim como nós oramos, nós temos desejos, nós temos vontade. Tomara que a nossa vontade, o nosso desejo esteja alinhado com aquilo que Deus deseja para nós. Mas se não estiver, que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida, porque a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Amém? Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. Queridos, rapidamente deixando aí alguns recados para vocês. Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, nós temos a nossa live de oração na rede social vizinha no Instagram. Então você que está aqui conosco hoje, celebrando, cultuando ao Senhor, toda quarta-feira eu te convido, no meio da semana nós fazemos aquela parada estratégica para termos um tempo de oração, um tempo de clamor. É uma live gostosa, rápida, mas não menos eficaz, porque todas as vezes que nós nos reunimos em torno de Cristo, Ele nos abençoa. Então, quarta-feira, 8h30 da noite, na rede social vizinha no Instagram. Se você tiver dúvida, é no @amigos_church. Só você procurar lá no Instagram, amigos_, aquele tracinho embaixo, church. Nós nos reunimos às 8h30 da noite, tá certo? Uma outra coisa que eu quero falar com vocês hoje, nós estaríamos lançando a nossa campanha de Natal, como eu falei na semana passada. Mas a arte que eu quero apresentar para vocês não ficou pronta. Então nós lançaremos sem dúvida alguma na próxima semana, no próximo domingo, aqui na Celebração de Amigos às 19 horas, tá bom? E falando sobre próximo domingo, no próximo domingo
nós teremos a celebração da ceia memorial. Jesus, ele estabeleceu ali a ceia para que fosse um momento memorial de partir o pão, de celebrar a vida, de rememorar o seu sacrifício, de termos comunhão em torno da mesa. E no próximo domingo nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então, para você participar é muito simples. Você precisa de duas coisas. Primeiro, se conectar aqui no YouTube, domingo que vem às 19 horas. E segundo, separar os elementos da ceia, onde você estiver. Você separe o pão, qualquer tipo de pão, e você separe também o suco de uva. O pão representa o corpo e o suco de uva representa o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, domingo que vem, eu te convido a celebrar a ceia de Jesus conosco. Então, 19 horas, aqui no YouTube, nós estaremos celebrando a ceia de Jesus. E eu conto muito com a tua presença, eu conto muito com a tua participação, tá certo? Agora, queridos, nós teremos o nosso momento de contribuições financeiras, que é um momento muito importante. E é um momento que, para algumas pessoas, há empecilhos, para muitas pessoas há cara feia, para muitas pessoas há aquele momento de discordância, porque hoje nós temos vivido um momento muito difícil no Evangelho, onde nós vemos pessoas que se aproveitam da boa fé de outros, pessoas que se aproveitam da disposição de muita gente para subtrair, para fazer aquilo que é errado. E a contribuição, ela sempre existiu dentro do culto, desde lá do Gênesis, a partir de Melquisedeque, de toda a ordem, até o Apocalipse, nós vemos a palavra falando sobre contribuição. Deus, ele é dono do ouro, Deus é dono da prata e Deus não precisa do nosso dinheiro. Agora, nós vivemos numa sociedade que o dinheiro ele serve para comprar, o dinheiro ele serve para pagar, o dinheiro ele serve para que nós possamos organizar os nossos passos e nós precisamos dele. Agora, isso tem que ser um assunto muito leve na comunidade de fé. Não pode ser algo imposto, porque o apóstolo Paulo fala isso. Cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração. A contribuição na igreja não é uma imposição. A contribuição na igreja não é uma obrigação. Olha, se você não der, o devorador vai te pegar. Muita gente gosta de usar aqueles textos do Antigo Testamento, os tempos da lei, e para trazer o quê? Peso na vida das pessoas. Jesus não veio para trazer peso. Hoje nós estamos no tempo da graça. Não é que não existe mais a obrigatoriedade, não é que nós não devemos mais, que dízimo não existe no tempo da graça. Isso é história para boi dormir. A palavra de Deus, ela não deixa de existir. A palavra de Deus, ela se renova. No tempo da graça, o que nós temos? Nós temos a liberdade. Nós não somos subjugados a uma obrigação, a um peso que talvez a lei impunha lá no Antigo Testamento. Mas no tempo da graça nós temos liberdade. Agora, nós não podemos usar essa liberdade da graça para relaxarmos, não é verdade? Existem pessoas que, infelizmente, a gente sabe que só funciona na base do empurrão. Cristo nos libertou das trevas, não para que a gente vivesse na base do empurrão. Cristo nos libertou das trevas para que nós vivêssemos em liberdade de vida, para que nós vivêssemos com consciência cristã. E aquele que é consciente, aquele que serve a Deus e tem consciência, o momento da contribuição, o momento do ofertório não é peso para ele, não é peso para ela, porque ele sabe que depende dele contribuir, depende dele ajudar, depende dele estender a sua mão para que a obra de Deus ela possa continuar. Nós somos uma pequena comunidade, não temos grandes desafios financeiros, temos poucos. Mas até mesmo por nós não sermos uma comunidade impositiva na questão da contribuição, eu sei que infelizmente alguns irmãos se aproveitam disso para relaxar. Eu contribuo quando der na telha, quando eu quiser, e muitos não fazem. E não fazem, tá tudo certo. A comunidade ela vai continuar porque aquilo que é de Deus, ninguém pode parar. Mas nós deixamos os nossos sonhos e os nossos projetos um pouco distantes. E o que nós precisamos? Nós precisamos criar essa consciência. E o ato de contribuir, de ofertar, de dizimar é algo bom. É algo que nos abençoa. Deus, ele não te abençoa simplesmente por aquilo que você dá de dízimo e de oferta. Pare com essa besteira. Deus nos abençoa pelo seu amor e pela sua graça.
mas obviamente que a palavra de Deus tem promessa para aquele que contribui. E só para nós orarmos, eu quero ler aqui o texto lá de Provérbios, no capítulo 11, no versículo de número 25, Conselhos de Salomão, um dos homens mais sábios de toda a antiguidade. Ele diz o seguinte: o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios capítulo 11, número 25, versículo 25. O generoso prosperará, e há outras traduções que dizem: a alma generosa prosperará. E não só prosperará, mas olha só que bacana isso, ele diz assim: quem dá alívio a outros, alívio receberá. Eu sempre tenho dito aqui que o evangelho verdadeiro é sobre outros, é sobre pessoas. Hoje nós vivemos um tempo em que ninguém está interessado no outro. Nós vemos pessoas, inclusive cristãos, que usam da mídia para desejar o mal do outro, para desejar a ruindade do outro. Nós vemos cristãos até usando questões políticas para dizer esse verme. Irmão, misericórdia. Que céu que nós estamos querendo ir? A palavra de Deus diz que todos pecaram, foram afastados da glória de Deus. Quando Deus olhou para a terra, ele não viu um justo sequer. Não tem justos na terra. Existem pessoas que foram justificadas pelo sangue de Jesus. E agora o que nós devemos fazer? Nós devemos praticar o amor. O amor é olhar para a necessidade do outro, e se eu posso ajudá-lo, eu vou ajudar. É isso que Salomão diz aqui: a alma generosa, o generoso, ele prosperará. Porque quem tem o desejo de ajudar o próximo, Deus o abençoa. E olha só que incrível, ele diz: quem dá alívio ao próximo, quando tiver necessidade de alívio, também vai receber alívio. Você percebeu o que é esse grande e incrível movimento que Jesus ele quer de nós? Ele quer isso. Ele quer esse ecossistema espiritual. Quando nós damos alívio ao outro, o dia que eu precisar de alívio, eu também vou ter. Então que você possa entender isso e fazer do momento da oferta um momento suave. Um momento em que você diz: olha, eu quero ser generoso, eu quero contribuir com Amigos Church. Eu quero contribuir com os projetos da Amigos Church para que eles possam avançar. E tenha certeza que se você assim o fizer, o dia que você precisar de alívio, você também vai receber alívio. Mas Joel, e se eu não fizer isso? Deus continua te amando. Deus continua te abençoando, porque Ele não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus que fica agora no momento do ofertório dizendo: tá vendo, você não ofertou, eu vou lascar a tua vida. Deus não faz isso. Isso é papel de Satanás. Isso é papel do nosso adversário. Mas o nosso adversário não tem oportunidade na nossa live. Nós falamos de Jesus aqui. Então, eu quero te convidar. Nós precisamos, nós temos necessidades, nós temos projetos, e quem está aqui há muito tempo sabe dos nossos projetos, e eu quero te convidar a fazer isso. Nós vamos fazer uma oração dedicando ao Senhor as contribuições financeiras de dízimo, ofertas, e depois nós teremos um louvor. Durante o tempo do louvor, você pode entrar no teu aplicativo bancário e fazer a tua contribuição através da nossa chave Pix de e-mail, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu quero nesse momento orar e dedicar a Deus as nossas contribuições. Vamos orar? Deus de amor, Deus de graça, eu te louvo, porque a tua palavra diz que honras e riquezas provêm das tuas mãos. Se nós temos algum recurso financeiro na nossa mão, nós só temos, porque é o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos dá sabedoria, nos dá saúde, nos dá força para trabalhar, para sair muitas vezes de madrugada da nossa casa, irmos atrás do sustento, do nosso pão. Quantos de nós, Senhor, não precisamos engolir lagoas inteiras? Não engolimos apenas sapos, mas engolimos lagoas inteiras para poder trazer o sustento para a nossa casa. E trazemos. E o que nós podemos fazer em gratidão a Ti é repartir parte daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós queremos praticar isso que Provérbios diz: a alma generosa prosperará. Queremos ser homens e mulheres prósperos. Queremos ser homens e mulheres que damos alívio ao outro, porque sabemos que no dia em que precisarmos do alívio, o Senhor também nos socorrerá. Nós dedicamos a Ti as contribuições financeiras de dízimos, de ofertas, de valores que estão sendo colocados na Tua presença. E que nunca falte aos Teus amados coisa pequena, nem coisa grande. Aqueles, Senhor, que estão impossibilitados nesta noite, por desemprego, por situações financeiras difíceis, eu te clamo, dá alívio, porque é promessa Tua.
Eu oro essa promessa de Provérbios 11, 25. Dá alívio aos teus filhos, para que muito em breve eles também possam voltar a dar alívio e se juntar a nós para aliviarmos as cargas da tua obra. Abençoa-nos, prospera-nos. E eu oro também por aqueles que têm dificuldade com esse momento em contribuir. Que o Senhor crie consciências e que o teu Espírito trabalhe corações. Nós dedicamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, você que pode contribuir, repartir, você não é obrigado, mas você que pode, eu te convido a se juntar a nós. Você pode contribuir através dessa chave Pix que está passando aqui, pix.amigoschurch@gmail.com. Entre no teu aplicativo bancário, nós vamos ter um momento de louvor, um momento de adoração. Saia um pouquinho, entre no teu aplicativo bancário, faça a tua contribuição. Você que tem o teu dízimo para entregar, entregue o teu dízimo. Você que tem as tuas ofertas para entregar, entregue a tua oferta e que jamais falte coisa alguma. Lembre-se, há uma promessa: quem traz alívio ao outro, no dia que precisa, também será aliviado. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos para o nosso momento de louvor e que você contribua para a honra e para a glória de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar.
Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando e derramando dádivas sobre a tua vida. É o meu desejo, é a minha oração em nome de Jesus. Queridos, nós vamos agora para o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. A questão de 2 domingos atrás, nós iniciamos uma série aos domingos aqui, e eu disse para vocês que essa série vai durar 7 domingos. E hoje nós estamos entrando no 3º domingo dessa série, onde nós temos estudado os nomes de Deus. Tivemos o 1º domingo, falamos sobre o primeiro nome de Deus, Jeová Roi, ou Jeová Roi, que significa o Senhor é o meu pastor. 2º domingo, que foi domingo passado, nós estivemos estudando sobre o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que nos supre, o Deus que nos sustenta. E hoje, nesse 3º domingo, nós estaremos falando sobre Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Então, o tema do sermão de hoje, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E para refletir nisso, eu te convido a abrir a tua Bíblia comigo, lá no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Juízes está lá no Antigo Testamento, capítulo de número 6. Nós leremos apenas um versículo, mas, se possível, deixe a sua Bíblia aberta aí para que quando nós precisarmos rememorar alguma coisa nesse texto, nós possamos bater o olho e voltar aí. Juízes, capítulo de número 6, nós leremos o versículo de número 24. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 24. Achou? Se você não achou, você escute a leitura e depois você leia. E, aliás, eu te oriento a ler o capítulo 6, o capítulo 7, porque você vai entender o contexto daquilo que eu quero refletir com vocês nessa noite. Então, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 24, diz assim: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Vamos ter um tempo de oração? Senhor Jesus, a tua palavra é conselho, é sabedoria, a tua palavra é vida, é orientação, a tua palavra traz paz. E queremos conhecer o Jeová Shalom através deste sermão, através da reflexão das tuas escrituras. Fala conosco, dirige-nos e de tudo aquilo que fizeres, daremos a ti o louvor, a honra e a glória que é devida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados irmãos, então hoje nós vamos falar sobre o 3º título, o 3º nome que é conhecido nas Escrituras, o 3º nome de Deus conhecido nas Escrituras, que é Jeová Shalom. Nós temos vivido dias muito difíceis, todos sabem e a gente sempre fala isso. Dias de inquietações. O mundo em que nós vivemos é um mundo que está em guerra. É um mundo que está em constante conflito. E, sobretudo, as pessoas também estão em conflito. As pessoas estão em guerra. As pessoas estão ansiosas. Nós vemos que no campo da tecnologia, a tecnologia ela tem avançado muito. Temos robôs, temos máquinas, temos equipamentos. Mas apesar de todo o avanço tecnológico, a alma humana ela ainda continua aflita. A alma humana ela ainda continua em barulho. E em meio a tanto barulho, o coração humano ele anseia por uma única coisa. O coração humano anseia por paz. Só que quando a gente fala de paz, essa paz que Jeová Shalom manifesta aqui em Juízes, não é essa paz que as pessoas acham que existe. Paz não significa ausência de guerras. Paz não significa ausência de problemas. Paz não significa silêncio extremo. Mas paz é a presença de um Deus. É a presença de um ser superior em meio à tormenta. E foi exatamente isso que Deus, ele revela para Gideão aqui em Juízes, no capítulo de número 6. Gideão descobre, não no tempo de prosperidade, mas num tempo de medo, num tempo de opressão,
Deus, aliás, se revela a ele como Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. Então, Jeová Shalom não é apenas um atributo de um nome de Deus. Como eu sempre tenho falado, os nomes de Deus não são apenas títulos, mas esses nomes são as verdadeiras essências do Senhor à nossa vida. O contexto aqui de Juízes, no capítulo 6, ele é sombrio, porque Israel estava acorrentado pelo medo, Israel estava acorrentado pela opressão. A Bíblia diz que Gideão, ele era um homem comum e ele estava ali num momento de medo, porque os midianitas, os amalequitas, eles eram verdadeiros gafanhotos. Por quê? Eles saqueavam as colheitas, então o povo trabalhava, plantava, esperava, e quando chegava no tempo da colheita, os amalequitas, os midianitas, eles faziam o quê? Eles invadiam a terra, eles destruíam as colheitas, eles roubavam o sustento e deixavam o povo num momento do quê? De humilhação. E no meio dessa encrenca, no meio dessa confusão, no meio dessa guerra, Deus, ele encontra um homem chamado Gideão. Gideão era um homem comum, um ser humano comum, como você, como eu, como nós somos. E Gideão estava o quê? Gideão estava no meio daquela confusão, malhando trigo, tentando guardar, esconder um pouco, porque ele estava com medo. Porque daqui a pouco os midianitas, os amalequitas, eles se levantavam, eles vinham e eles roubariam. Um anjo do Senhor então aparece a Gideão. E se você olhar aqui em Juízes 6, no versículo de número 12, diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Olha só, Juízes 6:12, o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Olha só que contraste. Gideão não era um homem valente. Gideão era um homem que estava com medo. Mas Deus fala para Gideão que ele poderia fazer algo em Gideão para que ele deixasse de ser um homem medroso, para que ele deixasse de ser um homem atormentado e para que ele se transformasse realmente num homem valente. E Gideão fica confuso com tudo aquilo, e lá no versículo de número 23, olha só o que diz. Juízes, capítulo de número 6, no versículo de número 23 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja convosco, não tenha medo, você não morrerá. Então, naquele instante de tormenta, naquele instante de medo, naquele instante de guerras e de lutas interiores, porque imagina você trabalhar um mês inteiro para vir um inimigo, para vir um Satanás, um enviado das trevas e roubar tudo que você tem. Gideão estava com medo, mas o Senhor, ele se manifesta para Gideão como o Senhor é paz. E é por isso que o anjo do Senhor fala para Gideão. Primeiro ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão começa a se explicar. O Senhor não é comigo, eu não sou homem valente, eu não sou isso que você está falando. Mas aí o anjo do Senhor vem e fala para ele: paz seja contigo, você não morrerá. Ou seja, o Senhor, ele vem para Gideão e revela-se como Jeová Shalom, um Deus de paz. Naquele momento de encrenca, naquele momento de confusão, Shalom não significava apenas ausência de guerra, mas significava que haveria uma harmonia, que haveria uma inteireza, que haveria uma presença. E é isso que você precisa, é isso que eu preciso. Jeová Shalom é o Deus que entra nas nossas vidas nos momentos de guerra, nos momentos que nós não somos compreendidos, nos momentos em que nós estamos atormentados. Ah, queridos, quantos dias nós não acordamos e a nossa mente já está a milhão, você deita a cabeça no seu travesseiro, depois de um dia de trabalho, de um dia que você correu daqui, correu para lá, o sono não vem. Nós estamos preocupados, nós estamos atormentados, nós estamos desesperados, nós estamos doidos por alguma coisa, aflitos por alguma coisa. Mas a presença do anjo do Senhor veio dizer para Gideão: o Senhor é contigo. O Senhor não chegou para ele num exército e falou: olha, eu vou levantar um exército, esse exército vai lutar.
Deus não falou com Gideão num culto, Deus não falou com Gideão num monte, Deus não falou com Gideão numa conferência, Deus falou com Gideão no momento de medo, Deus falou com Gideão no momento de guerra. Jeová Shalom, ele se manifesta nos momentos em que nós estamos aflitos, preocupados, desesperados, em que a mente está a milhão, em que nós estamos ali frágeis diante de tantas coisas que estão acontecendo. E o anjo do Senhor então chega para Gideão e ele fala isso aqui, eu acho tão incrível, porque ele diz o quê? Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Hoje o Senhor está te trazendo aqui, está me trazendo aqui para falar isso para nós. Paz seja com você, meu irmão. Paz seja com você, minha irmã. O anjo do Senhor está com você, você não vai morrer, você não vai sucumbir nesse problema, você não vai sucumbir nessa luta, você não vai sucumbir nessa dificuldade que você está passando. Sabe por quê? Porque o Jeová Shalom, o Deus de paz, ele se manifesta sobre a nossa vida. Por isso, olhando para esse texto aqui de Juízes e para a história de Gideão, quando Deus se manifesta como Jeová Shalom, o Deus de paz, eu quero trazer algumas considerações para nós pensarmos sobre o poder de Jeová Shalom. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Jeová Shalom nos encontra no meio do medo. Como eu disse, Gideão não estava num culto. Gideão não estava numa reunião de oração. Gideão não estava no monte, ele estava onde? Escondido, trabalhando em silêncio, tentando guardar um pouco de trigo para quê? Para sobreviver. E é ali que Deus encontra Gideão. Queridos, Deus entra nos lugares mais escuros da nossa vida para nos trazer paz. Mesmo que nós estejamos escondidos, mesmo que nós estejamos malhando trigo no lagar, como Gideão estava, tentando se sustentar em meio ao medo, ele vai ao nosso encontro. Foi isso que ele fez com Gideão. Gideão estava ali, talvez, eu fico imaginando e tentando vislumbrar esse texto. Pensa um campo, todo mundo ali guardando, correndo, Gideão olhando para um lado e para o outro, guardando trigo, malhando trigo e falando, poxa vida, deixa eu ir rápido, porque pode chegar um midianita, pode chegar aqui alguém, pode chegar alguém que vem aqui me roubar, que vem aqui trazer vergonha, humilhação e eu vou perder tudo. Gideão talvez estava pensando nas contas que ele tinha para pagar. Gideão talvez estava pensando no sustento da sua casa, da sua família. Gideão estava imaginando ali tantas coisas. E ele estava tão preocupado que ele estava escondido nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e nos seus medos. Meu amado irmão, minha amada irmã, talvez hoje você esteja assim como Gideão. Preocupado, com a mente a milhão, pensando nos seus medos, escondido, preocupado com medo do teu inimigo, com medo do midianita, do amalequita que vem aí para roubar o teu sustento. Só que é naquele momento que Jeová Shalom encontra Gideão no meio do medo. Você está com medo? É nesse momento que Jeová Shalom quer encontrar a tua vida. É nesse momento em que Jeová Shalom quer dizer para você, paz seja com você. E falar para você, pode parar de ter medo, você não vai morrer, eu estou com você. É por isso que a paz que Jesus dá não é essa paz de ficar zen. Ah, olha, agora eu estou em paz. Agora nenhum problema me acontece. Agora eu não penso em mais nada. Não, isso não é paz. Isso não é paz. Isso aí é um estado meio doido, né? Isso é coisa de gente louca. A paz que Jesus traz é a paz que eu vou ter midianita correndo atrás de mim, eu vou ter amalequita tentando me roubar. Eu vou ter pensamentos que são verdadeiros turbilhões me atormentando. Mas alguém chega para mim, coloca a mão no meu ombro e diz assim para mim, fique tranquilo, eu tô com você, você não vai morrer. Fique tranquilo, eu tô com você, eu sou Jeová Shalom. E aí as pressões vão vir, as opressões vão vir, as dificuldades virão, as lutas virão, mas eu sei em quem eu tenho crido, e quem eu tenho crido é o Jeová Shalom. É por isso que a palavra do Senhor diz, em paz eu me deito e logo pego no sono. Em paz eu me deito, em paz eu me levanto, o Senhor me faz habitar em segurança.
Queridos, nós temos problemas, e eu digo para você, os problemas, eles existirão sempre. Só não vai ter problema no céu o dia que Jesus vier e nos buscar, ou o dia que você fechar os teus olhos, porque morrer é estar imediatamente com Cristo para ser julgado e começar a usufruir das bem-aventuranças. Mas enquanto nós estivermos nesse plano humano aqui, nós vamos ter encrenca, nós vamos ter confusão, nós vamos ter midianitas, amalequitas, nós vamos ter problema no trabalho, problema na família, problema nas finanças, problema com os filhos. Poxa vida, Joel, nem para você vir falar que a minha vitória vai ter sabor de mel. Não vou falar. Porque Gideão estava ali. Ele temendo ao Senhor, mesmo o Senhor falando com ele através de um anjo, as lutas continuaram, mas com uma diferença. Jeová Shalom se manifestou no meio do medo. Então eu digo para você, problemas, lutas, circunstâncias, dificuldades, adversidades haverão, mas eu tenho Jeová Shalom ao meu lado. E eu sei que eu não vou morrer porque Ele é minha paz. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Você percebeu como esse evangelho de hoje é um evangelho meio doido? As pessoas dizem, não, Deus vai te dar vitória, Deus vai te fazer isso, você não vai precisar passar por isso. Mas o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temo mal algum, porque Deus está comigo. Jeová Shalom está comigo, queridos. Jeová Shalom é a nossa paz. Então é por isso que Jeová Shalom nos encontra no meio do medo. Amém? Em segundo lugar, Jeová Shalom transforma covardes em homens e mulheres corajosos. O que muda na vida de Gideão não é a força. O que muda na vida de Gideão é a estratégia. É uma palavra que ele recebe. Queridos, a nossa luta, Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. Quando você entende que Jeová Shalom, que Deus é a sua paz, o medo perde o domínio. Porque o nosso adversário, ele quer colocar medo para dizer que nós somos fracos e para dizer que nós não podemos. O anjo do Senhor chega para Gideão. Nunca ninguém tinha ousado lutar contra os amalequitas, contra os midianitas. O Senhor chega para Gideão, e se você depois ler o texto, e quem conhece a história, ele diz que ele era o mais fraco, o mais pobre, o menor na casa dos seus pais. E o Senhor chega para esse, que não tinha humanamente e aparentemente condição alguma. Aquele que para os seus inimigos era conhecido como um covarde. E ele diz o que? O Senhor é contigo, homem valente. Jeová Shalom traz uma palavra de confiança. Jeová Shalom traz uma palavra de paz. Jeová Shalom, ele traz uma estratégia para um homem e para um povo que até então, para os seus inimigos, eram conhecidos como covardes. Mas a paz de Deus é o combustível da nossa coragem. Gideão olha e fala, mas não pode ser, como é que o Senhor é comigo? Se eu sou o menor na casa do meu pai, se eu sou o mais feio, se eu sou o coitadinho, se eu sou o Zé Ninguém, se eu sou não sei o quê. E é por isso que eu li já 2, 3 e eu leio de novo para vocês versículo 25. Diz o que, aliás, versículo 23, disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, você não morrerá. A paz, o Jeová Shalom que se manifesta na vida de Gideão, ele traz uma palavra que transforma a condição com a qual Gideão enfrenta aquela circunstância. Talvez hoje você está aí apavorado, tenso, preocupado. Ai meu Deus, amanhã segunda-feira como é que eu vou enfrentar aquela situação? Ah, Senhor, essa semana como é que eu vou enfrentar aquele problema, aquela causa, aquela circunstância, aquela adversidade? Então eu digo para você a palavra que Jeová Shalom falou para Gideão e o Senhor fala para nós hoje. O Senhor é contigo, homem e mulher valente. O Senhor é com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Há um Deus que está do teu lado, há um Deus que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas. Eu te ajudo, eu sou contigo.
É o Deus que falou com o Gideão ali. Jeová Shalom transformou a vida dele. Ele não tirou o Gideão das batalhas, mas ele o mudou para ser um guerreiro. A paz de Deus foi um combustível, ativou a coragem de Gideão. E depois que o anjo traz aquela palavra, Gideão se levanta num novo homem. Num homem que até então Gideão não conhecia que existia dentro dele, porque na realidade não era mais ele que vivia. E é por isso que a palavra do Senhor diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é você que vive, mas é o Espírito Santo de Deus que vive na tua vida. É o Jeová Shalom, Deus de paz. É por isso que algumas pessoas às vezes olham para nós e falam: não sei como é que vocês conseguem. Quanta gente já não olhou para mim? Eu vivo falando isso para minha esposa. Queridos, se eu fosse olhar para as circunstâncias, eu já tinha parado há muito tempo. Se eu fosse olhar para tudo aquilo que está à minha volta, eu seria, não estou desprezando isso, mas eu seria um homem depressivo, eu seria um homem cheio de síndromes, eu seria um homem cheio de situações. Mas quando eu olho para tudo aquilo que está à minha volta, eu digo: Senhor, eu não posso. Eu fico preocupado, digo: meu Deus, eu não consigo. Mas eu me lembro que eu tenho o Jeová Shalom, Deus de paz na minha vida. E eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, eu vou para a luta. Às vezes a gente fica doente. Às vezes a depressão quer bater e a gente precisa tomar um medicamento. Às vezes um problema ali acontece e a gente precisa de uma estratégia. Mas eu me escondo no esconderijo do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo eu tenho a presença de Jeová Shalom. Eu tenho paz. Eu tenho paz em meio à guerra, eu tenho paz em meio às circunstâncias. E o Senhor, com essa paz, Ele me faz um homem corajoso. Com essa paz, o Senhor vai te fazer um homem, uma mulher corajosos, para lutar, para enfrentar e para batalhar e para viver aquilo que o Senhor tem reservado para a tua vida, em nome do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, Jeová Shalom nos ensina que a paz é o resultado da presença e não das circunstâncias. Como eu disse, Gideão ainda estava enfrentando guerra. A situação extrema não havia mudado de imediato, mas dentro dele algo tinha mudado. Queridos, a presença de Jesus em nós, ela faz toda a diferença. Quantas vezes eu já não fui visitar gente em hospital, doente, com enfermidades difíceis, pessoas que estavam em cuidados paliativos no hospital, e eu saí de lá abençoado pela visita. Olha só que doideira. Você vai visitar alguém que está ali no corredor da morte, mas a pessoa está ali em paz, está confiante. A pessoa está ali dizendo: eu estou aqui, e seja feita a vontade de Deus, porque Deus está no controle. E se eu morrer, eu partir para estar com Cristo, é a melhor coisa que tem na minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? É paz em meio à guerra. É paz em meio à circunstância. Quanta gente às vezes não está enfrentando problemas financeiros complexos, que talvez não tenham mantimento, alimento dentro de casa, mas está em paz, está feliz, com ovo frito, com arroz puro. Mas está em paz, está alegre, está brincando, está contente, porque sabe que a sua leve e momentânea tribulação vai se transformar num peso de glória. Sabe o que é isso? Isso é a paz da presença de Jesus. Então a paz não significa que o meu exterior vai estar mudado. Talvez hoje eu diga para você, querido, querida, nós vamos orar daqui a pouco para finalizar essa palavra, essa reflexão ser guardada na nossa mente. E eu quero dizer para você, palavra de Deus não é passe de mágica. Jesus tem poder para curar, para transformar, para libertar, para salvar. Jesus tem poder para fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas não significa que ele vai fazer, porque ele tem o tempo dele. Ele tem a forma dele, ele sabe o porquê nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando nós clamamos pela presença do Jeová Shalom, essa presença invade o nosso ser. Ainda que as circunstâncias que estejam à nossa volta não mude, é a palavra que eu amo tanto, tanto, tanto de Abacuque 3.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não tenha vaca nos currais, ainda que nada aconteça, todavia eu me alegrarei e exultarei, o Deus da minha salvação. Tudo pode continuar da mesma forma, mas eu estou em paz. Eu estou em paz, porque a presença de Jesus na minha vida traz paz. Jeová Shalom está presente na minha vida. E se ele está presente, eu vou passar pela enfermidade, eu vou passar pela crise, eu vou passar pela perda, eu vou passar pelo desemprego, eu vou passar pelo dia mau, eu vou passar pela dificuldade, eu vou passar pela acusação, mas eu vou ter paz, porque eu sei que Jeová Shalom está presente na minha vida. E em quarto e último lugar, Jeová Shalom, ele nos chama para que nós sejamos construtores de altares e não de muros. Gideão, ele tinha uma ameaça que o deixava desesperado. Os midianitas, os amalequitas, eles se levantavam, eles vinham, eles roubavam toda a colheita. Você de repente poderia falar, Jeová poderia ter vindo em Gideão e levantado um muro bem alto, para que quando os midianitas viessem, para que quando os amalequitas viessem, eles não saqueassem o povo de Israel. E Gideão ficasse em paz. Mas Gideão, ele não ergueu um muro. Gideão, ele ergueu um altar. Gideão não ergueu um esconderijo. O altar significa rendição, adoração, memória. Quando nós erguemos altares, lugares de oração, de devoção, de gratidão, a paz de Deus se estabelece na nossa vida. Olha aí, olha. Gideão capítulo 6, versículo de número 24 diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao nome do Senhor e lhe deu esse nome. O Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Asbiesritas. Gideão, depois que o anjo falou para ele, depois que o anjo se revelou como Jeová Shalom, ele não correu lá e falou, nós vamos levantar um muro enorme. E quando o inimigo vier, o inimigo não vai poder escalar o muro. Nós vamos passar graxa e o inimigo vai cair e não vai conseguir pular o muro. Não. Gideão levantou o quê? Um altar ao Senhor. Ali no altar ele sacrificou. Ali no altar ele entregou as suas ofertas de adoração, de libação. Ali no altar, até hoje, está esse altar lá. E esse altar, Gideão deu o nome, o Senhor é a nossa paz. Sabe o que você tem que fazer com essa palavra de hoje? Levantar um altar e falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque hoje eu estou congregando, hoje eu estou conectado aqui nesta celebração de amigos. E eu recebi uma palavra que o Senhor é a minha paz. Então eu vou olhar para todas as circunstâncias. Eu vou olhar para todos os meus problemas e eu vou declarar Jeová Shalom. Pode ser que hoje, e partindo já para a conclusão de tudo isso, nós sejamos como Gideão, cercados, inseguros, abatidos, tensos, cansados. Mas hoje mesmo, o Deus que visitou Gideão naquele lagar, naquele campo, é o Deus que está te visitando aqui nessa celebração. O anjo falou para ele, paz seja contigo, não temas. A palavra para você e a palavra para mim hoje é essa. Paz seja com vocês, não temas. Minha irmã, meu irmão, paz seja com você, não tema. Em Jesus nós temos a personificação desse Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. E para concluir mesmo, eu quero ler com vocês lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo de número 14. Efésios capítulo 2, versículo de número 14. E olha só o que a palavra de Deus fala. Efésios 2, versículo de número 14 diz assim: pois ele quem? Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um
e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Jesus é a nossa paz. Quando ele entra, o medo sai. Jesus é a nossa paz. Quando ele fala, a alma descansa. Jesus é a nossa paz. Quando ele reina, o nosso coração se aquieta. Então que hoje, você, eu, que cada um de nós, diante dos conflitos que nós enfrentamos na vida, nós possamos lembrar, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E hoje aqui nessa celebração, nós estamos erguendo um altar, dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor é a nossa paz. E que como Gideão, você e eu, nós possamos erguer esses altares para dizer para o nosso medo, nós não temos medo, nós temos fé na palavra que nós recebemos, que o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Homem e mulher valente, você não vai morrer, porque o Jeová Shalom é a tua paz e ele te dá segurança no meio do medo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você e por você que está com medo, por você que está abatido, por você que está tenso, por você que está cansado, cansada. Talvez quantos têm sido os ataques dos amalequitas, dos midianitas contra a tua vida. Você sabe o nome do teu amalequita, você sabe o nome do teu midianita, eu sei o nome dos meus. Talvez você está sendo atacado pela enfermidade, talvez você está sendo atacado por um problema no teu trabalho, talvez você está sendo atacado por um problema no teu relacionamento, nas tuas amizades, talvez você está sendo atacado na tua mente, a mente não para, a mente fica ali. Lembre-se disso, o Senhor é com você. E Ele está com você, você vai ter vitória contra os amalequitas, você vai ter vitória contra os midianitas. Mas acima de tudo, você vai ter paz, que é a presença de Jesus para você poder lidar com tudo isso. Amém? Senhor Deus e Pai. Ó Deus, nós somos gratos pela Tua santa e gloriosa palavra. Nós somos gratos pela revelação do Teu Evangelho, porque nós poderíamos estar aqui hoje clamando a Deus por tantas coisas. Mas eu te louvo porque o Senhor já nos deu a resposta e a direção que nós precisamos. Assim como o Senhor se revelou a Gideão, naquele tempo de medo, naquele tempo de opressão, naquele tempo de cansaço, naquele tempo em que a mente de Gideão estava preocupada, abatida, o Senhor se revela a ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente, e Gideão olha para toda aquela situação e diz, isso não é possível, Senhor. Mas o Senhor fala para ele, não temas, Gideão, o Senhor é a sua paz, você não vai morrer. Deus, talvez hoje nós estejamos como Gideão, preocupados, abatidos, desesperados, tensos, olhando para as circunstâncias, para os midianitas, para os amalequitas que se levantam na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa mente. Ah, Senhor, quantos são os levantes do nosso adversário contra a nossa vida? E ainda que o Senhor nos diga que o Senhor é conosco, nós também temos o mesmo medo, a mesma dúvida de Gideão. Mas o Senhor falou para Gideão, não tema, o Senhor é a sua paz. Jeová Shalom é o Deus de paz e Ele não vai permitir que você morra. Senhor, essa palavra é minha, essa palavra é do meu irmão, essa palavra é da minha irmã, essa palavra é da tua igreja. O Senhor é conosco, o Senhor é a nossa paz, como diz a palavra aqui em Efésios, Ele é a nossa paz. Senhor, que essa paz se manifeste sobre nós, nos livrando do medo, nos livrando do caos, trazendo tranquilidade à nossa mente, trazendo celeridade à nossa fé. Eu sei, Senhor, que essa paz não significa que as guerras vão acabar. Essa paz não significa que os midianitas, que os amalequitas vão parar de nos perseguir, muito pelo contrário, eles estão aí. Mas nós temos a confiança, nós temos a certeza da tua presença em nós. E com a tua presença nós venceremos, com a tua presença nós saltaremos muralhas,
Com a tua presença nós ergueremos um altar ao Senhor, com a tua presença nós estaremos seguros, porque Jeová Shalom é a nossa paz. Sela esta paz na vida, na família, nos negócios, na mente, no coração, na alma de cada servo teu, de cada serva tua. E sempre, sempre, nós honraremos e glorificaremos o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e rendemos louvores a ti, para todo sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Jeová Shalom. O Senhor é a sua paz. O Senhor é a minha paz. O Senhor é aquele que nos traz segurança, mesmo no meio de guerras, mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de crises. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus, o nosso Salvador, o Jeová Shalom. Que o Senhor possa falar melhor ao teu coração. Nós estamos chegando ao final da celebração de amigos desse domingo, dia 9 de novembro. Eu espero em Deus que essa palavra floresça em você. Eu espero em Deus que essa palavra possa ter te abençoado, possa ter edificado a tua vida. Na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente, às 8h30 da noite, na rede social vizinha, no Instagram, para a nossa live de oração, para a nossa live de colocar a nossa mente, colocar os nossos pensamentos, as nossas emoções na presença do Senhor, a nossa gratidão e as nossas petições também. Então, domingo que vem, aliás, quarta-feira que vem, 8h30 da noite, eu te espero lá no Instagram, @amigos_church. Domingo que vem, teremos a celebração da ceia memorial, aqui no YouTube, às 7 da noite. Separe pão, separe suco de uva, porque domingo que vem nós estaremos ceando na presença do Senhor. Eu espero a tua presença, eu conto com a tua presença. Eu vou ministrar a bênção apostólica e eu espero que o Senhor te abençoe. Eu espero que o Senhor derrame graça, poder e virtude sobre a tua vida. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esta manhã, aliás, por esta noite. Te louvo pela tua palavra. Peço agora a tua bênção, Senhor, para esta nova semana que se inicie. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, as ricas e as infinitas consolações do Espírito Santo da promessa, sejam sobre nós, a Igreja de Jesus, e sobre nós permaneça todos os dias da nossa vida. Recebemos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus para uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a tua vida. Se ao fundo você ouviu o meu cachorro latindo, eu te peço desculpas. Ele quis participar aí da celebração de alguma forma, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Nós nos encontramos quarta-feira no Instagram ou domingo que vem na celebração da ceia memorial. Deus abençoe. Ótima semana em nome de Jesus.